Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o seu podcast de cinema e séries de TV e streaming e séries de tudo mais aí. Plano Geral, pós-carnaval, pós-folia, e a gente brinca que se o Brasil começa mesmo depois do carnaval, o Plano Geral já começou faz tempo, mas essa edição tá bem animada. Para começar, a gente vai ter A Baleia, filme aí de Darren Aronofsky, que concorre a 3 Oscars, incluindo o melhor ator para Brendan Fraser. Depois a gente tem uma entrevista muito especial, primeira sessão vitrine do ano com Mato Seco em Chamas. E a gente vai ter uma entrevista com os diretores e a gente vai falar muito mais sobre essa grande ficção científica, todo esse estilo maravilhoso que a Adley Queiroz trouxe desde aí do longa-metragem, desde os curtas, na verdade. Mas o longa primeiro dele que a gente conheceu foi Branco Sai, Preto Fica, e depois uma belíssima carreira. A gente vai falar mais já já. Antes disso, eu chamo aqui Thiago Stivaletti, meu parceiro de todos os carnavais, né, Thiago? Oi, Flavinha, oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, estamos entrando aí em plena quarta-feira de cinzas, espero que tenham ido bem de carnaval, pulado o carnaval ou descansado, né, como preferirem e como preferiram. E começando, né, como sempre no Brasil, como você falou, o ano começando agora, a partir dessa quarta-feira de cinzas, e rumo ao Oscar, de alguma maneira, né? Oscar 12 de março, tá chegando aí, tá pertinho, né? Já vai ser daqui a pouquinho mais de 2 semanas. E tá começando também a sessão vitrine, que é essa sessão que a gente adora. A gente fez, como vocês devem lembrar, ano passado, várias entrevistas aí com os diretores dos filmes. E a sessão vitrine não podia abrir com o filme mais forte, né? Adley Queiroz e Joana Pimenta. O Adley é um diretor que eu acho que quem gosta, um mínimo que seja, de cinema brasileiro, se não viu Branco Sai, Preto Fica, se não viu A Cidade é Uma Só, se não viu Era Uma Vez Brasília, agora é o momento de descobrir, né? Porque o Adley é um cara de Ceilândia, né? Que é periferia do Distrito Federal, né? Um cara, eu comparo ele um pouco com o Ali Muritiba, né? O Ali Muritiba é um cara que foi bombeiro antes de virar cineasta, e o Adley era jogador de futebol antes de virar cineasta. É um cara que nunca teve uma pretensão na juventude de eu vou fazer cinema, eu vou ser artista, e de repente ele se interessou pela coisa, e ele fala da realidade dele, só que ele mergulha de cabeça nos gêneros, ele faz ficção científica, e esse filme é uma mistura muito maluca e muito maravilhosa de documentário. As 3 protagonistas são personagens reais, né? São ex-detentas do presídio da Colmeia, que é um presídio feminino muito grande, muito famoso e muito importante da região lá de Brasília, né? Do Distrito Federal. E essas 3 são personagens reais, mas que vão viver uma história muito maluca, porque elas fazem parte aí de uma gangue chamada as Gasolineiras das Quebradas. Elas roubam óleo e as refinarias de petróleo para refinar, para produzir gasolina, e o poder econômico delas enquanto gangue vem aí da produção de gasolina, ou seja, toda uma mistura maravilhosa aí de ficção e documentário, de verdade e mentira, que é muito arrebatador, né? Não, é incrível, né? E a gente vai até falar disso no papo, que vocês vão ouvir já já. A questão da ficção científica, esse gênero, ele é menos explorado no Brasil, principalmente nos longas, do que ele merece. Os curtas ainda dão, né, uma experimentada maior, porque o curta tem mais liberdade mesmo. Então é muito bacana ver esse cinema, e esse filme novo da Adley é muito instigante. E a Joana Pimenta, né, que é uma diretora portuguesa, ela vem fazendo parcerias, né, com a Adley, dirigiu já a fotografia de outros filmes dele, né, Era Uma Vez Brasília, e eu acho muito interessante como eles se complementam, né? E a Joana é premiada no Festival de Locarno, ela tem uma carreira muito prestigiada, né? Prestigiosa e prestigiada no cinema, e ela achei muito interessante, ela conversou com a gente, ela estava em Harvard, ela tem um doutorado, olha só, um doutoramento, ela está fazendo, né? Cinema e Artes Visuais em Harvard, apenas isso, tá, gente? E também ela leciona lá, ela dá aulas de direção, né? E ela é diretora ainda do Film Study Center, né? Que é um centro, né, para debater cinema, para estudar cinema. Então é muito interessante a gente ver como é que essas 2 super cabeças pensantes se uniram e estão fazendo aí um cinema belíssimo, né? Por mais produções assim, coproduções e codireções, né, Thiago? Pois é, um diretor da Ceilândia, né, Distrito Federal, uma diretora de Portugal, se conheceram pelos festivais da vida, né, em algum festival internacional que o Adley levou um dos filmes anteriores. Eles se conheceram, ela fez fotografia de um filme anterior dele e montaram essa belíssima parceria, né? Ela já foi promovida de fotógrafa a co-diretora
desse último filme dele. Filme que saiu premiadíssimo de Brasília, né? 6 prêmios, incluindo aí melhor atriz aí para as protagonistas, melhor atriz coadjuvante para Andréia, que no filme ela é a líder aí do Partido das Pessoas Presas, né? Ela é uma mulher preta ex-presidiária lutando aí por melhores condições para as ex-detentas. E só que é isso, o filme ele não é um documentário sobre ex-detentas, né? Ele é uma fabulação muito maior, e o Adirley vai explicar, ouçam a entrevista porque é muito legal ele explicando como ele acha que a ficção vem a partir do documentário, a ficção vem do real, né? E eles contando do processo. É um filme completamente obra aberta, né? Joana contando que a Leia, que é uma das protagonistas, que é a mais fodona ali, que era uma das líderes das presidiárias, eles não sabiam se iam ter a Leia até a 3ª semana de filme, né? Todo mundo falando da Leia no filme, as outras personagens falando da Leia, e cadê a Leia? Vamos ter ou não vamos ter? Até que a Leia é liberada e entra no filme, e a partir daí o roteiro vai mudando, ou seja, é um grande work in progress, né? É um filme completamente aberto, e essa vitalidade é muito presente no filme, faz a gente até questionar o quanto os filmes de roteiro pronto, eles já tem quase que uma letra morta ali, e o Adirley não trabalha com isso, né? Eu adorei o Letra Morta, amo, é bem isso mesmo, porque a gente fala, né, como dizia o velho clichê aí, que a gente já usa, virou clichê do Godard, a melhor ficção é aquela que mais se aproxima de um documentário, e o melhor documentário é aquele que mais se aproxima de ficção. Que, na verdade é isso, é o que traz essa verdade, né, a verdade da cena em si, né, a verdade do que você está filmando, não é a grande verdade. Então isso é muito interessante, eles estão abertos ao que, né, vai estar se revelando, e não é documentário. Eu que sou do documentário, sou fascinada por quem consegue misturar gêneros, porque é difícil fazer documentário, como você disse, né, porque você tem que ficar aberto ao que o mundo está te dando, né? O universo manda. Ao mesmo tempo você tem que contar uma história. E fazer documentário, um gênero híbrido, ainda mais com ficção científica, cara, tem que estar mesmo muito aberto, e eu acho que os dois fazem isso com uma segurança que pouco tem, né? Tem pouca gente que tá assim aberta a essas flutuações aí da vida, né? Não, com certeza. Assim, ouçam a entrevista, porque assim, a Adirley é um cara fundamental no nosso cinema hoje, porque realmente ele faz um cinema que os festivais internacionais já reconhecem, né? Por onde ele passa, esse filme passou por mais de 30 festivais, assim. Todo mundo nota uma originalidade na linguagem dele que poucos têm, né? É isso aí, uma liberdade, uma invenção. Que bacana. Eu quero um dia ver a Adirley também colocando esse universo do futebol que ele conheceu bem nas ficções científicas. Filmar futebol é outra grande barreira do cinema, é difícil reproduzir, né, a emoção que é o futebol na ficção. Então ele que também mistura. Aliás, lembrei de outra coisa interessante para anotar na entrevista, no discurso do Adirley. Ele e Joana, obviamente, são pessoas de esquerda, né, não tem nem como, né, retratando a periferia do jeito que eles retratam, mas o Adirley é um cara muito... Eu não chamaria de neutro, mas ele é muito ponderado ao falar de esquerda e direita, e ele vê os radicalismos da esquerda também. O filme mostra o avanço das igrejas, né? O quanto a igreja é importante na vida dessas personagens. Tem bolsonarismo no filme, tem um pouco essa milícia de esquerda, que são as gasolineiras das quebradas, enfim. Ele mostra esse caldeirão do Brasil, mas sem grandes julgamentos, né? Não tem um discurso de esquerda falando isso aqui é o certo, o outro é errado, né? O bolsonarismo está ali muito presente, desde sempre, imagina ainda em Brasília, né, onde ele é muito forte, a gente viu aí com o vandalismo do 8 de janeiro, mas ele consegue mostrar isso, né, ele dá conta de um grande caldeirão sem ficar fazendo muito discurso e muito julgamento em cima, né? É isso aí, ele conta a história, né, um contador de história, e a história vai se revelando a si mesma, né, com o olhar do Adirley, que é muito interessante. É um documentário, quando a gente diz que tem documentário, é um documentário de observação, né? Esse documentário de observação que vem dessa escola de observar, não fazer pergunta, não direcionar, apenas observar, como eles dizem, deixa a história contar a si mesma. Mas o filme não é documentário também, então vocês vão entender. Ouçam a entrevista, assistam ao filme, porque é sempre muito instigante. É isso aí, Mato Seco em Chamas, na sessão Vitrine, esse projeto maravilhoso da Vitrine Filmes, que é uma sessão, né, um projeto com os filmes a preços populares, são preços abaixo do que os cinemas normalmente praticam, né? Em geral, 1 ou 2 sessões por dia. Eu sei que tem a sessão clássica ali das 18 horas para pegar o pessoal saindo do trabalho, e em muitas capitais
do Brasil. Já é um dos grandes filmes brasileiros do ano, né, Flavinha? Sem dúvida. É isso aí, nas listas com certeza ele vai constar aí no fim do ano. Aguardem. Vamos falar então agora um pouco de cinema gringo, também estreando nesta quinta-feira, dia 23, A Baleia, de Darren Aronofsky, um diretor que todo mundo que é cinéfilo acompanha há muito tempo, né? Surgiu com um filme super cult hoje em dia chamado Pi, né? Também é muito lembrado pelo Requiem para um Sonho, aquele filme dos dependentes de drogas, né? Um filme que deu uma indicação ao Oscar para Ellen Burstyn, mas também lembrado por muitos outros, né? Leão de Ouro em Veneza para o Lutador, que é um filme, né, que trouxe de volta aí o Mickey Rourke, e claro, Cisne Negro, né, com Natalie Portman, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, que é um filme dele também bastante amado. Chegando agora com A Baleia, assim como ele trouxe de volta o Mickey Rourke, agora trazendo Brendan Fraser, né? Quem ainda lembra de Brendan Fraser, um grande astro aí de George, o Rei da Floresta, de A Múmia, de tantos filmes mais comerciais, né? Gente, você lembrou o nome? Ó, a edição passada foi a piada da edição eu ficar lembrando o nome em inglês, né? E eu tava aqui hoje pensando como é que é mesmo George of the Jungle. Era só dar um Google, né, gente? Mas pra mim é George of the Jungle, que eu acho que é tão musical. E é isso, o Rei da Floresta. Obrigada por trazer o George. Mas você sabe que é muito interessante a gente ver as transformações de um ator, né? Esse filme, apesar de ter o Aronofsky e de ter todo, né, o glamour, né, tudo que o Aronofsky traz quando a gente pensa no filme dele, que nunca é light, né? Esse é um cara barroco, né? Vamos falar de barroco? É esse aí. Mas esse filme é do Brendan Fraser. Não dá. O filme é dele, né? Então, assim, quem gostou, como eu, agora vai ter fight aqui, ó. Falamos de um lutador, ó, momento fighting. Gosta por causa do Brendan. Eu não acho que é necessariamente a direção, nesse caso, que pega a gente, né, Tio? Pois é, quando a Flavinha fala fight é porque, assim, raramente a gente discorda muito sobre um filme. Flavinha gostou do filme, eu não gostei, eu gostei muito, eu não gostei. Vamos falar um pouquinho do que trata o filme, né, pra quem não sabe. Brendan Fraser vive um professor de literatura com obesidade mórbida, ele pesa 272 quilos. Já vamos esclarecer, Brendan Fraser não está desse tamanho, tá, gente? Ele usa próteses, né? Brendan Fraser hoje é um cara de 50 e poucos anos, não tá mais no auge da forma, né? Não tá mais assim, né? Galanzão como George, o Rei da Floresta, mas não tem nenhuma obesidade mórbida. Ele usa prótese no filme para viver esse professor que vive preso a uma cadeira de rodas ou preso à poltrona, ao sofá da casa dele, né? Um cara que tem quase que nenhuma mobilidade. E ele, enfim, a gente vai entender aos poucos de onde vem essa obesidade mórbida, né, ligada a uma perda afetiva muito grande que ele teve na vida. E em torno dele a gente tem alguns personagens rodando, né? Uma filha de um casamento que ele teve lá atrás, né? Uma filha com quem ele nunca conviveu, de quem ele se afastou muito rapidamente. Hoje a menina tem 20 e poucos anos. Tem a enfermeira, vivida, como é o nome dela, gente? Sempre esqueço o nome dela. Hong Xiao, né? Mas o meu chinês, gente, é pior que a minha memória. Exato. E ela também está indicada ao Oscar de coadjuvante, né? Ela é a grande indicada asiática fora do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? A gente tem 3 indicados aí do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas temos a Sushao também indicada aí como coadjuvante pelo A Baleia. E que mais? Alguns outros personagens, incluindo um menino que faz parte de uma igreja que não é exatamente Mormon, não vou lembrar o nome da igreja agora, mas é tipo uma igreja adventista do sétimo dia que aparece um dia lá na casa do professor de literatura querendo convertê-lo. E, enfim, são alguns personagens que vão girar um pouco aí em torno do professor de literatura. E o filme é uma adaptação de uma peça de teatro, e eu acho que a natureza dele fica muito clara, porque é um filme todo passado dentro da casa do personagem do Brendan Fraser, né? Os outros personagens vêm e vão, mas sempre dentro dessa casa e, enfim, tentando mexer um pouco com a vida desse professor que está um pouco nas últimas, assim, tanto em termos de saúde quanto em termos emocionais, né? Ele está bastante deprimido, assim, ele não vê muitos grandes motivos para continuar vivendo. Né? É isso mesmo. O que eu curto demais no filme, além desse processo de transformação do Brendan Fraser, que levava, obviamente, horas, tem também efeito especial, né? Não é só maquiagem, né? Tem uma transformação ali também do digital, acho que é um combo, né, para deixá-lo ali, né, com esse homem com obesidade mórbida. São as relações, né? É isso que você falou, o que o move, né? O que não o move nesse caso, que causa essa imobilidade, né? Essa questão emocional.
Eu acho que é um estudo mesmo de personagem, de relacionamento, né? Eu arriscaria dizer que a filha dele, que é vivida pela a menina, a atriz, é a atriz que faz a Max de Stranger Things, né? A Sadie Sink, que tá ótima. Eu acho que ela é um pouco mais novinha, eu acho que ela tá no segundo grau ali, né? Porque ela tá naquela fase da vida que ela quer descobrir a vida, ela quer ir pra rua. E a mãe, que quem faz é a Samantha Morton, né? Que tá ótima, sempre ótima, né? Samantha Morton. Ela é uma mulher ultra controladora, e amargurada, ela foi deixada por esse cara, ela foi abandonada, né, no sentido, não é que ele terminou com ela e continuou sendo um pai presente, tal, a relação terminou muito mal, é muito novelão, né, Thiago, assim, uma filha com essa mágoa desse pai, esse pai com essa culpa, né, a perda emocional, por que ele deixou essa família, a Samantha Morton que o odeia porque é uma mãe, né, e uma mulher machucada, magoada. Então, assim, tem coisa mais novela do que isso, Thiago? Você tem toda a razão, né? Eu falei que a filha tem 20 e poucos anos, mas é menos de 20 ali, né? Ela tem menos de 20, ela tá provavelmente na high school ali, né? No ensino médio, ainda não foi pra faculdade. E ela tem muito rancor do pai, né? Porque esse pai nunca assumiu ela meio chega numa postura meio de tentar arrancar o dinheiro dele, tentar alguma compensação afetiva e emocional pela falta de amor. Mas eu quero saber de Flávia Guerra, que viu o filme em primeiríssima mão no Festival de Veneza em setembro e me contou desde lá que se derramou em lágrimas. Aonde que esse filme te pegou tanto? Nossa senhora, pega pelas relações de família mesmo, né? Eu acho, completamente, esses rancores de família, essa questão mal colocada. E me pega, na verdade, o que me pega muito, eu acho que é mais assim, é o processo dele. Isso aqui não é um spoiler, gente, isso está muito claro desde da primeira sequência. É o processo dele de se despedindo, né? E amarrando as pontas para ir embora, assim. E como ele é resoluto disso, assim, né? E eu acho de uma liberdade. E isso eu gosto no roteiro do Aronofsky. Ele não faz um personagem que a gente está tentando salvar e ele, no fundo, não vamos contar aqui como termina, né? Mas que você fica ali, não, cada um vai vir salvá-lo e que lindo. Não, esse cara tá muito resoluto do que ele quer. Ele quer morrer. E eu acho isso, assim, a gente discute pouco isso, né? Eu acho isso tão honesto, assim, emocionante. Me emocionou muito esse cara, assim, né? Como é que ele lida com essa decisão, assim, e como ele consegue chegar em termos ali com a filha de um jeito que é exagerado. Pelo amor de Deus, é muito exagerado. É um novelão que me pegou, um dramão, meu Deus, que dramão, melodrama. Mas que eu curto. Como disse o Thiago pra mim, o povo que não vê novela, quando vê novela no cinema, fica impressionado. Exatamente, porque assim, é engraçado como a mesma coisa que foi o que te cativou pro filme, foi o que me tirou dele, porque eu acho um melodramático muito pesado. Demais. Eu odeio a trilha, por exemplo, eu acho que a trilha entra sempre pesada para reforçar uma emoção que já tá lá, e tem até um momento, lembra um pouco o Cisne Negro nesse sentido, tem até um momento mais pro final, com um leve efeito especial ali, um leve realismo mágico, assim, algo muito absurdo acontece. Eu acho tudo muito... Brega mesmo, essa parte é brega mesmo, gente. Sim. Eu acho muito mão pesada, e assim, tava comentando com a Flávia aqui, o quanto eu acho que todo ano no Oscar tem esses filmes que rondam o universo do teatro, que já são adaptações de peças de teatro, e aí é interessante notar como o diretor vai levar esse teatro pro cinema. E eu acho que o bom exemplo desse ano no Oscar é o Banshees de Inisherin, que tem toda uma cara ali de peça de teatro, mas que consegue levar isso para o cinema de uma forma bacana. E nesse filme, eu acho já muito artificial aquela coisa do teatro das personagens brigam com ele e vão embora e voltam. Me lembra um pouco, sabe o que também? O Deus da Carnificina do Polanski, que é uma peça de teatro famosíssima. E os casais quebram pau e eles vão pro elevador. E aí, assim, eles têm que ir embora, mas eles não vão porque senão acaba o filme. Então eles voltam por um motivo absolutamente artificial. Um acabou de xingar o outro, filho da puta, pra baixo. Tem que ir embora. Não, vem tomar mais um café. E volta. E esse filme tem um pouco isso. Os personagens, eles entram e saem exatamente como numa peça de teatro. E no realismo do cinema, eu acho isso mais pesado. Acho bem mais mão pesada do que, por exemplo, o Lutador, que eu acho que ele consegue ficar, que lembra muito, né? Que também é um personagem decadente, ali disfuncional, também numa relação com a filha, né? Que eu me lembre assim, vagamente. Mas que eu acho que a coisa tá um pouco mais natural do que nesse filme. E é engraçado que eu até gosto, eu sou das poucas pessoas a gostar da grande piração do filme anterior do Aronofsky, que é o Mãe, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem e Michelle Pfeiffer, é um grande elenco, que é um filme muito polêmico, desde que foi lançado em Veneza, é polemicíssimo, né? Tem gente que odeia com todas as forças, tem gente que ama. Eu compro o absurdo do Mãe, mas eu acho que o A Baleia, ele fica no meio do caminho ali de ser uma coisa
ser uma coisa realista, mas ao mesmo tempo xaropão, mão pesada. Enfim, não comprei ali a história. Xaropão foi, vamos dar um troféu xaropão do ano. Eu não lembro se eu comentei com você, eu acho que eu comentei mais com o pessoal da cabine, que a Flavinha não foi na cabine porque ela já tinha visto o filme. Mas assim, acho estranhíssimo esse título, A Baleia, que é o mesmo título em inglês, The Whale, que quando a gente vai ver o filme você entende que ele é um professor de literatura que ama Moby Dick, ama a história, né, de Moby Dick, que é a história do Capitão Ahab contra a baleia. Só que quem ainda não viu o filme e nem vai ver, fica aquele pôster, Brendan Fraser, a baleia com a cara dele imenso de gordo, assim, acho delicado, sabe? Acho pesado. Enfim. Sim, mas aqui tem também essa imobilidade dele, né? É complicado, é delicado mesmo esse título, tanto em inglês também, acho, viu? E agora, eu acho que o que não funciona, para quem é fã do Mother, eu também gosto do Mother, eu não amo, mas eu gosto da provocação, né? Eu sou dessas que gosta de filmes que, mesmo não sendo bons, entre aspas aqui, eles provocam, instigam, né? Perturbam. Eu, por exemplo, gosto muito menos do Requiem para um Sonho, que eu acho um filme exagerado, mão pesada, irritante, aquelas viagens que quer forçar, né? Quem tem experiências com dependência ou, né, adição em drogas, diz que o filme é muito realista ali na sensação, nas viagens sensoriais, né, da dependência, né? Jared Leto, né, cresceu para o mundo aí com esse filme. Mas eu não gosto, eu acho muito exagerado, não tenho paciência. Quando ele vai mais pro alegórico, eu tendo a curtir. Nesse ele fica muito no realismo, aí parece um novelão mexicano exagerado. Não ganha esse alegórico também. Então ele ficou meio no meio do caminho, assim, e eu super entendo quem não curtiu. Realmente é uma das vertentes do cinema do Aronofsky desde o começo, que é essa coisa de pegar uns dramas muito humanistas, né, que também tem cara de Oscar e tal, e dar uma espetacularizada em cima, né? O Requiem é isso, o Cisne Negro faz isso de uma maneira muito hábil, né, porque pega ali aqueles recalques sexuais da bailarina vivida pela Natalie Portman, e aí pro final do filme aquilo vai virar um grande espetaclão, né? E de novo, nesse filme ele faz, mas de uma maneira um pouco mais light no final, enfim. Queria só comentar uma coisa importante aqui, uma história, uma polêmica que eu não sei se a Flavinha vai lembrar, talvez lembre porque isso foi muito comentado em Veneza. O Brendan Fraser entrou meio nessa decadência muito comum em Hollywood, né? Ele começou a não ser chamado para mais nada, mas em 2018, ou seja, apenas 5 anos atrás, ele deu uma entrevista para a revista GQ nos Estados Unidos, em que ele revelou um episódio de assédio sexual que ele teria vivido em 2003, em que ele teria sido apalpado, ele foi apalpado pelo presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood da época, o Philip Burke, era um jornalista, o Philip Burke, e ele relata esse episódio em que ele foi abraçar o Philip e o Philip começou a palpar a bunda dele mesmo, começou a pegar pesado no corpo do Brendan, e ele ficou muito abalado e chegou a chorar com isso e tal. E é um episódio que ele recordou apenas anos depois. E aí, curiosamente, esse ano, o Brendan já foi indicado pelo A Baleia no Globo de Ouro, mas naturalmente o Brendan nem apareceu na cerimônia, porque a relação dele com a Associação de Imprensa Estrangeira é desgastada nesse nível, né? Não, o Philip não é mais o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, mas as relações são muito tensas. Acredito que ele vá aparecer no Oscar, né, Flavinha? Eu acho que no Oscar, sim. Ele merece. Essa categoria dos atores, eu acho que é uma das melhores desse ano, né? E o Brendan, ele... Uma vez eu o entrevistei por alguma junket, eu não lembro se foi o G.I. Joe, preciso até lembrar, mas ele me pareceu um cara muito sensível, sabe? Um cara bacana mesmo, assim, não uma estrela afetada. Então eu imagino que isso deve ter sido pesado para ele, porque é difícil para as mulheres falarem de violência, para os homens também, porque tem muito também machismo e preconceito em volta disso, né? Então eu acho muito forte que ele venha trazer isso, assim. Ele parece um cara que eu gostaria de ser amiga, sabe? O que é raro, né, nesse meio, porque em geral é normal que as pessoas fiquem meio afetadas mesmo com tanto assédio, tanta gente, tanta fama, né? E sabe o que eu tava reparando, Flavinha, falando um pouco de Oscar aqui, né? Já comentamos, A Baleia está com 3 indicações, melhor ator para o Brendan Fraser, melhor atriz coadjuvante para Hong Chau, e melhor maquiagem, né? Obviamente, isso, aí pelo personagem do Brendan. Agora, sabe o que eu tava reparando? Os 5 indicados a melhor ator desse ano,
estão na sua primeira indicação, cara. Os 5 são novatos. Eu fui dar uma olhada no Colin Farrell, achando que ele talvez já tivesse pelo menos uma indicação a coadjuvante, pelo Minority Report, alguma coisa. Não, primeiríssima indicação de Colin Farrell, primeira indicação de Brendan Fraser, primeira indicação do Paul Mescal, obviamente, pelo After Sun, primeira indicação do Austin Butler, obviamente, pelo Elvis, né? O menino está surgindo agora, e o Bill Nighy, que é um grande ator britânico, que muita gente vai lembrar pelo... Ai, meu Deus, como chama o filme dele, com Rodrigo Santoro e Laura Linney, aquele filme das... Simplesmente Amor, né? Simplesmente Amor, exatamente. Olha, eu lembrei em português. Olha, gente, a minha Flávia lembrou assim rápido, maravilhoso. Simplesmente Amor, que ele tá fantástico, né? Sim. Que ele é um dos personagens mais brilhantes. Bill Nighy também tá concorrendo por esse filme chamado Living, que ainda não chegou no Brasil, e também primeiríssima indicação, ou seja, os 5 novatos, quem levar esse Oscar vai ser aquele bateu, levou, né? Primeira indicação já levar o prêmio. Agora... Quem você tá apostando, Flavinha? Eu acho que vai pro Austin Butler. É engraçado porque, assim, em Veneza tava o Colin Farrell pelo Banshees, o filme estava lá, e estava o nosso lindo Brendan Fraser. Eu achei que o Fraser ia ganhar, pra mim era uma barbada. Eu apostei nele desde o início. Porque o Colin, ele faz um personagem que, entre aspas, é mais contido, né? Mas para ele fazer aquela contenção toda, é um puta trabalho, né? Em bom português aqui, de ator. Então eu entendi a Copa Volpe, né, que chama o prêmio de ator ali para ele, mas eu apostava no Brendan. Aqui no Oscar eu acho que o Austin Butler, por ser o Elvis, por ele encarnar o Elvis, não sei o que, ele tem grande chance, meio pelo grande espetáculo que ele é no filme. Mas tudo pode acontecer, né? Não sei, o Oscar também adora atores que ficaram meio no ostracismo e voltam e tal. Eu acho que tá entre esses dois, viu? Não sei, você. Eu chutaria, olha, eu acho difícil. Eu acho que o Brendan Fraser... hoje, né? Estamos gravando aqui na quarta-feira, né? Muito tempo antes do Oscar. Eu acho que o A Baleia chegou fraco no Oscar, não é um filme com tantas indicações, então eu acho que o Brendan Fraser vai ser aquele caso de só a indicação já é o prêmio, sabe? Eu fico muito na dúvida entre o Colin Farrell e o Austin Butler. Eu acho que o prêmio para o Austin Butler seria o melhor prêmio possível para o Elvis, né? Sim. Um prêmio para o Elvis levar, mas eu acho que dada a composição da academia tal, talvez as pessoas se abalem muito pelo Colin Farrell, porque também seria um prêmio muito bacana para o Banshees, né? Eu acho que o Banshees, não sei também quais são as reais chances para melhor filme hoje, talvez seja uma grande surpresa para melhor filme, já levou o Globo de Ouro de melhor filme, né? Então eu não sei, hoje eu apostaria Colin Farrell também, porque eu vi o filme ontem e estou muito apaixonado. Como não estar apaixonado pelo Colin Farrell? Exatamente, que homem vinho, né, gente? Que homem vinho. Então é isso, fica a nossa dica aí. A Baleia também chegando nesta quinta-feira, dia 23, nos cinemas. Flavinha, vamos falar um pouquinho de série nova, fresquíssima, estreando na Apple TV Plus, que é um streaming que a gente adora e que bomba de séries maravilhosas. Boa! Vamos falar de Vincent Cassel, esse brasileiro. Sabe por que eu estou chamando ele de brasileiro? Porque ele contou para mim, eu conversei com ele sobre essa série que se chama em português Conexões. Em inglês é liaison, quer dizer em francês, né? Que é ligações, né? E chama Conexões. E ele contou que acabou de tirar a identidade brasileira, né? Ele é estrangeiro, mas ele tem o cartão, né, brasileiro, olha só, ele né, já é nosso, já é da galera, conversou comigo em português, achei ele simpático, ele é sempre, né? Mas o lance dessa série é uma série que ele divide, né, o estrelato aí com ninguém menos que Eva Green. A gente ama, né? Não sei, o Thiago também, eu tenho certeza que o Thiago ama. Ela cada vez está melhor, né? Porque a Eva Green começou muito papéis menores, né? Papéis mais assim, tudo bem. Ela começou lá no Bertolucci maravilhoso, mas não era grande atriz, e cada vez ela vem me surpreendendo mais, né? Lembrando aqui, ela é o vértice do triângulo ali, é o vértice feminino dos sonhadores do Bertolucci com Louis Garrel e... Ai, não vou lembrar o nome do loirinho agora. A gente fofoca de mãe, o tio esqueceu. É o Michael Pitts, pronto, lembrei. É isso, Michael Pitts. E o Conexões, gente, é um thriller, né? 6 episódios, é concentrado até, e cada episódio vai estrear por semana, tá, gente? Até 31 de março. Gosto disso também, a gente já conversou sobre isso aqui. É um thriller super contemporâneo, tem um enredo super imprevisível, né? E é de espionagem, intriga política. Tem 2 espiões jovens mambembes na Síria. Eles descobrem um plano de atentados internacional que vai acontecer no Reino Unido,
E aí eles começam a ser perseguidos. E aí, entre o governo francês e o governo inglês, né, os serviços de inteligência, fica essa disputa assim, para entender o que está acontecendo. A Inglaterra no começo não está entendendo nada. Os franceses estão tentando tirar esses 2 espiões de lá, para ver se os salvam e entendem o que está acontecendo. E aí, no meio disso, o Vincent Cassel é contratado, né? Aquela coisa, um mercenário, um grande agente que foi da Legião Estrangeira. A gente sabe que tem um trauma aí do passado, ele virou mercenário, mas é um cara de honra, um cara incrível, não sei o quê. Ele é contratado para trazer esses caras. É meio uma agência paralela aí, francesa. A gente vai entendendo aos poucos. O que eu gosto dessa série, Thiago, é que tudo é feito com muita calma. Não tem muita pressa de te dar logo de cara o que é e é só uma série de ação. Não, ela é essa cebola, sabe? Você acha que vai ser só de espionagem, depois você descobre que é um thriller político também, e depois você descobre que tem uma relação aí do passado entre o Vincent e a Eva, que é um grande nome aí do Bureau, né, de inteligência e de controle de cyberespionagem inglesa. Então, assim, tem um quê de novela, né? Esse passado que volta entre os dois, e tem também ação, espionagem. É interessante, quem curte o gênero, é muito bem produzida. Eva tá sempre linda, como não amar, e o Vincent é esse homem vinho que só melhora, e ele fala 200 línguas na série, é incrível. Só não fala português, mas o resto ele fala. Por falar e o resto ele fala, vamos ouvir Vincent Cassel contando por quê que ele fez questão de falar, né, comigo em português, e não só isso. Além de tudo, ele também comenta sobre o grande prazer de filmar com a Eva Green e fala um pouquinho mais da relação dele com o Brasil. E aí, Flávia, tudo bem? E aí, eu ia começar a perguntar se você queria falar em português, mas acho Vamos que fazer em português, por favor, ao menos uma vez no dia, né? Você sabe que eu tenho uma regra que eu nunca falo em inglês com quem fala outras línguas que eu também falo. Bem melhor assim. Falar, né? Bem melhor assim, né? O seu português está incrível. E eu fiquei muito maravilhada de ver você falando russo, árabe, francês, óbvio, né? Inglês, italiano, que eu também falo. Mas você tem que saber que, na verdade, na versão que vai ser apresentada lá no Brasil, pelo Brasil, eu fiz dublagem em português, eu mesmo. É uma experiência, é a primeira vez que estou fazendo isso, mas eu queria fazer porque eu acho também que de fazer o dublagem depois para um outro ator, até um brasileiro, de fazer a minha voz em árabe, seria muito complicado. Então eu decidi de fazer tudo eu. É um desafio, né? Mas eu acho que faz parte também de ser ator, né? Porque nesse papel você é muitos homens, né? Eu adoro. Um monte de nomes que eu tinha que ficar anotando. Agora ele é esse, agora ele é aquele. Eu acho que também é interessante, né? Mas eu acho que todo mundo tá assim. A complexidade do ser humano é assim. Você pode ser isso e o dia depois de um outro jeito. E muitas vezes a gente se proibida de ser muitas coisas. Mas estamos muitas coisas. Todo mundo. Acho que faz parte do ser humano, sim. É verdade. Mas nesse sentido, essa série, que eu ainda não acabei de ver, estou bem ali na metade, eu acho ela muito interessante para você como ator, né? Porque ela é uma série de ação, né? Que em geral não é meu gênero preferido, mas ela tem um drama ali intrincado, tem, né, romance, tem de tudo um pouco, e para você também, né? Que você é um ator que mistura gêneros, né? Eu adoro ver isso, aliás, no seu trabalho. Totalmente, e também, porque eu reparei que muitas vezes tem mulheres que gostam muito dessa série, porque os papéis femininos são muito fortes. Ela, todos os papéis, na verdade, femininos são muito fortes nessa série. É uma coisa rara, né? Cada vez a gente tem tido mais, né? Séries com ação, espionagem e papéis femininos interessantes. Acho que para você é legal também, né? Interagir com mulheres. Assim. Eu, como uma atriz tipo a Eva Green, com certeza. E, na verdade, foi uma das coisas mais importantes para aceitar de fazer essa série. Quando eu ouvi o nome dela, para mim era um sinal verde total. Ela sempre me surpreende. Acho que vocês dois juntos são muito bons, assim. Rola uma química, rola um encaixe muito bacana. Eu concordo. Eu concordo. Eu preciso de você. Eu conheço esses caras melhor do que você. Vão acabar com a gente.
sobre o Brasil, como é que tá a sua relação com o Brasil? Devia trazer, né, uma segunda temporada para o Brasil, porque não vai para o mundo inteiro. Seria muito bom. Vou falar com o roteirista. Fala. Mas a minha relação com o Brasil é ficar do mesmo jeito que sempre foi. Eu tô lá sempre. Você tá onde? Desculpa. Em São Paulo. São Paulo. Eu não sou muito paulista. Eu vou lá algumas vezes, mas eu estou muito mais do Rio e da Bahia. Mas eu tenho minha casa lá, eu volto sempre. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu vou lá até para uma semana algumas vezes, sabe? Eu adoro. Eu acho, e o Brasil te adora também, de verdade. Eu sei que você tem até cidadania brasileira, então já é brasileiro. Peguei, eu tenho minha RNE. Hoje posso dizer que o Brasil faz parte da minha vida, por sempre. E bom, faça mais filmes no Brasil, venha mais e traga a série para cá também. Vou, com certeza. Sempre eu tenho que terminar. Tchau. Mas um abraço. Grande abraço. Também. Tchau, até breve. Tá aí o Vincent Cassel falando. Vincent Cassel também, que é praticamente meu brother, Flavinha, de tanto que eu via ele quando eu morei no Rio, né? Morei 5 anos no Rio de Janeiro. Basta você ir andar ali no calçadão do Arpoador no final de tarde, que você vê ele, né? Hoje, não sei como é que ele tá. Ele deve passar meio ano aqui, meio ano lá. Ele tem a vida que eu adoraria ter. Ele deve passar o verão brasileiro aqui, e aí quando vai o verão europeu, lá para junho, julho, agosto, ele vai para Paris, né, curtir o verão parisiense, assim, né? Nada mal essa vida, mas eu lembro que eu encontrava ele demais, assim, até com um carrinho de bebê, ele tinha filhinho pequeno no Rio, né, com a esposa nova, que não é mais a Mônica Bellucci, enfim, é uma brasileira, né? E até empurrando carrinho de bebê eu via muito Vincent Cassel ali no Arpoador. Sabe que eu tava reparando aqui, é muito louco, né? Você mesmo já falou de outras séries aqui, é muito louco como cada streaming vai tendo um pouco a sua cara. E é muito interessante como a Apple TV Plus adora uma série de espionagem, né? Você tá aqui falando do Conexões e eu lembrei de outras duas aqui. Aquela Slow Horses, que é estrelada pelo Gary Oldman, e Teherã, que você também entrevistou a Glenn Close e tudo, né? Quer dizer, são séries de espionagem ótimas, né, das melhores do ano, tal como a Apple investe nesse nicho que talvez a Netflix, a Amazon e as outras não vão tanto, né? Pois é, eu entrevistei o grandíssimo Gary Oldman também para falar de Slow Horses. A gente pode trazer aqui de volta, que como foi no fim do ano nossas férias, a gente não trouxe. Mas você tem toda a razão, e são vários nichos de espionagem. Um é mais sério de fato, como o Teherã, e tem o viés da mulher, né, porque as personagens, as espiãs principais são mulheres, né, incluindo a Glenn Close. O outro é mais o humor escrachado, né, desmistificando, que é o Slow Horses. Slow Horses são esses cavalos que ficam para trás na corrida, que é um bando de espiões que foram expulsos, né, da grande elite dos espiões ingleses, porque falharam, né? Falharam feio, estão meio ali na segunda divisão. E esse mistura essa coisa elegante e caso de amor, passado, romance e tal. Bem francês e inglês. Agora, só uma coisa aqui, Thiago, eu também achava o que você disse, eu fui pesquisar. A Tina Kunaki, que é a atual mulher do Vincent, eu também achava que ela é brasileira, mas você acredita que ela é uma modelo francesa? Olha só. Mas eles amam tanto o Brasil, estão tanto sempre aqui, que a gente acha... Já viraram brasileiros, então é isso. Eu também achei. Por isso que ele falou pra mim até na entrevista agora que ele é mais carioca. Você falou, ele falou, né? Eu sou mais carioca e mais baiano, eu não sou muito paulista. E aí a gente vive vendo mesmo ele em fotos no Rio, fotos com ela, eles sempre estão em casa, que a gente deduziu que ela era brasileira. Poderia ser, porque ela é maravilhosa, linda. E, né, o Vincent faz parte daquele grupo de gringos que se muda para o Brasil em busca de praia, sol e natureza, né? Não vem ficar em São Paulo, né? Ele quer a praia do Rio de Janeiro, não tem muito jeito. Bobo ele não é, né? Tá, mas é sério. Agora, vou colocar você na parede agora. Qual das 3 séries aí calou mais fundo no seu coração? Teherã, Slow Horses ou Conexões? Eu curto mais o Slow Horses, mas vou explicar por quê. Por que Slow Horses? Quem não assistiu, veja, é a Londres lado B. Eu que morei em Londres, e eu, mesmo aqui em São Paulo, eu adoro as cidades desmistificadas. Lembra, eu tinha um blog, hein, coisa de velho, quando eu morava lá, que era isso, né? Era para inglês ler, que era a Londres sem glamour. A Londres do ponto de ônibus, do lixo que fica na rua acumular, né? Da gente comum, que a gente ama também, a Londres real. E os Slow Horses é isso, assim, os cenários são muito de uma Londres de gente normal. Ao mesmo tempo, tem ultra cenas de espionagem. Então eu gosto, assim, aquele humor inglês que se auto-zoa, deprecia, que só eles sabem fazer bem, os Slow Horses traz. Então eu curto mais por isso. Isso aí também, pelo que você falou, eu também entendi isso, que Slow Horses das 3 é a que tem mais humor, né? Tem um humor na parada. Tem um. Então eu vou falar um diálogo, gente, que eu vivo zoando aqui em casa, que o Gary Oldman é esse cara mal-humorado, chato,
em todo mundo, mas de bom coração. Ele fala no trailer, ele diz, olha, eles são os perdedores, mas são os meus perdedores, porque ele é o líder desse grupo, né, de Slow Horses. E aí tem um momento em que eles estão fazendo uma reunião, a reunião não acaba nunca, ele fala assim pra mulher toda chiquérrima do MI5, você já acabou? Dá licença porque eu preciso ir ao banheiro, eu tenho alguma coisa cozinhando aqui dentro de mim. Eu preciso ir ao banheiro. Entende? Você nunca vai ouvir o Vincent Cassel falar isso. Claro, com certeza não. Então, assim, pelas suas dicas aí, vou começar por Slow Horses, mas fica também a nossa dica, conexões com o Vincent Cassel e a belíssima e talentosíssima Eva Green no streaming da Apple TV Plus a partir desta sexta, dia 24. E a gente começa agora a nossa sessão Vitrine 2023, um projeto que a gente adora, tem o maior carinho aqui no nosso podcast Plano Geral. E a edição desse ano traz alguns dos filmes mais inovadores, né, lançados nos festivais no ano passado, e eles finalmente vão chegar às salas de cinema a preços populares para todo o público conhecer. E a sessão Vitrine não podia abrir com um filme mais forte, um filme que foi um dos mais aclamados do ano passado. Ele estreou no Festival de Berlim 2022, chegou aí no final do ano no Brasil, Festival do Rio, 7 prêmios no Festival de Brasília, Mato Seco em Chamas, de Adirley Queiroz e Joana Pimenta. É um filme maravilhoso. Quem nunca viu filmes do Adirley, gente, agora é a chance. Por favor, vão ao cinema ver, que o filme é maravilhoso, numa mistura, sempre falamos isso quando falamos de Adirley, uma mistura aí de ficção científica, documentário. Adirley é um cineasta de Ceilândia, lá no Distrito Federal, um cara que começou ali no mundo do futebol. Ele sempre fala que não era um cara da cultura, né? Não era um cara criado ali em toda a sua bagagem cultural, mas foi fazer filmes que hoje eles são absolutamente apreciados pela crítica e pelo público. E a Joana Pimenta, que eles se conheceram em algum festival, vão contar isso pra gente. Joana foi fotógrafa do Era Uma Vez Brasília e agora assina a direção junto com a Adirley. Queridos, muito bem-vindos ao Plano Geral. Já falem pra gente, para variar o nosso podcast muito internacional. Eu e Flavinha em São Paulo, a Adirley está em Ceilândia e Joana acaba de falar pra gente que está em Harvard, não é isso? Sim, estou nos Estados Unidos. Esse mundo online permite essas coisas pra gente, né? O bom da gente ter mantido o mundo online. Queridos, eu queria começar perguntando para você, Adirley, a gente acompanha seu trabalho desde os curtas, Joana a gente está conhecendo mais agora no Brasil também, e tem uma frase que você já falou outras vezes, e falou também no momento do Mato Seco, né, quando ele estreou em Berlim, que a ficção científica, que não é um gênero muito explorado no cinema brasileiro, né, a gente explora menos do que a gente podia, é que é um jeito de reinventar o mundo, de repensar o mundo, né? Que parte do real, mas que, né, traz outras propostas, que é o que você faz, e nesse filme com a Joana vocês fazem, nossa, deliciosamente, assim, uma delícia de ver esse mundo imaginado. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como surgiu a ideia de reinventar um mundo a partir das mulheres, né, desse filme, que são tão fortes, tão interessantes também. Eu acho que, assim, você falou, né? Eu acho que tem essa ideia da ficção científica, assim, para mim, talvez para a Joana também, que a gente está trabalhando junto há muito tempo, né? 8 anos que trabalhando junto, assim, né? Então, assim, eu acho que a ficção científica permite esse lugar, eu acho, da gente reinventar a memória também, sabe? Reinventar a nossa memória, reinventar aquilo que é muito mais também para dizer assim, a gente também queria ser outra coisa, a gente poderia ter sido outras coisas, assim. A gente, quanto cidade, quanto sociedade, quanto território, enfim, quanto geração, queria ter sido outra coisa também, né? Então, a ficção científica, em geral, grosso modo, para mim, tem muito essa função, é onde a gente pode reinventar a nossa memória em função das potencialidades que a gente tem e do lugar que a gente viu e viveu, né? Dos filmes que a gente viu, dos lugares que a gente viveu, que não é necessariamente o mesmo lugar, vamos dizer assim, de uma cinefilia institucional, de uma cinefilia, vamos dizer assim, o cânone, não é o cânone da cinefilia, que eu também gosto, mas não é nesse lugar que a gente está pensando os lugares que a gente faz os filmes. Então, a ficção é este lugar que a gente tem muita liberdade para criação, muita liberdade para lidar com as pessoas numa outra gramática, porque ela por si só já diz isso também, né? A gente inventa a linguagem. A ficção científica só existe enquanto reinvenção do mundo. Não existe a ficção científica enquanto reafirmação do mundo, né? A gente está inventando outro mundo. Então, isso para mim motiva muito fazer esse tipo de filme assim, esses lugares de filme assim.
como também o western, enfim. Quando a gente trabalhou com os filmes nessa perspectiva, vamos dizer assim, das personagens femininas, eu achei bastante longa, na verdade, que vem desde o processo em que eu e Joana estava discutindo muito sobre isso, assim. Na época do filme anterior, Era Uma Vez em Brasília, a gente então filmou muito à noite, nas muitas esquinas. E para mim era muito marcante, vivo aqui desde sempre, em Ceilândia desde sempre, estou aqui desde praticamente 72, 73, então eu estou praticamente há 48 anos na Ceilândia, vivendo nas esquinas, andando pelas esquinas, e para mim foi muito significante que no ano de 2014, 2015, para mim, no lugar que eu moro, nesse território que eu moro, não sei se no Brasil todo foi assim, era muito significante, eu acho que deve ter sido também, mas era muito significante quando outros corpos ocupavam os espaços da noite. Outros corpos ocupavam o espaço da esquina, né? Pensando também que a esquina é esse território, vamos dizer assim, onde tudo acontece na periferia. A periferia acontece nas esquinas, assim. A gente fala muito de uma ideia ancestral, que é muito bonita, mas se você pensar numa ancestralidade periférica, é a periferia. É ali que porque a gente não tem essa, em geral, as pessoas, não todo mundo, mas em geral a gente não conhece nem o pai da gente, a mãe da gente diferente. Muito menos o avô, a gente já ouviu falar sobre a avó. As pessoas morreram muito jovens, né? As pessoas de periferia morrem muito jovens, por todas as questões sociais que existem. Então, a gente constitui um certo lugar de ancestral, de memória, com retalhos de várias memórias, retalhos de várias pessoas que conversam ao mesmo tempo, de várias experiências de família. Então, nesse ano, para mim, especificamente, 2014 principalmente, mudou muito esse lugar de perceber que outras pessoas ocupavam espaço na periferia. Então, muitas mulheres ocupavam esse espaço nas esquinas, para estar vivendo, comercializando, trabalhando, se divertindo. Eram outros corpos, muito mais, vamos dizer assim, de enfrentamento, muitos corpos, no sentido que eu falo de enfrentamento, porque, obviamente, no sentido de uma representação erótica muito diferente da anterior, vamos dizer assim, né? É uma outra geração que se coloca com um corpo de uma maneira muito diferente, para mim era absolutamente incrível, assim, já está à frente de uma disputa, o corpo é a disputa, o corpo é o território. Então, quando a gente começa a fazer os filmes, é pensando nessas personagens que ocupariam esse espaço. Joana pode falar mais também, porque assim, toda a construção do filme, desde o ponto zero do filme, é uma construção minha de Joana. Em momento nenhum teve eu mais à frente, lá mais à frente, a gente elaborou o filme de uma maneira absolutamente juntas, assim, né? Então, de maneira autônoma e sem nenhuma condescendência. Não existia nenhuma concessão no filme. Nunca houve concessão entre eu e Joana sobre se o filme é mais isso, menos aquilo. Cada um se coloca nas suas questões e nas suas contradições, e o filme se estabelece nas suas questões e nas suas contradições. Então, as mulheres, na minha leitura, elas chegaram neste lugar enquanto, vamos dizer assim, a referência. E meus filmes eram muito, os filmes que eu fiz de autoria sozinho, era muito no universo masculino. Todos, na verdade, eram no universo masculino, que eu acho absolutamente incrível também, né? Eu quero muito fazer isso também. São meus amigos de uma geração que eu faço filme desses caras, né? É onde eu conheço, quem eu me lido com eles. Não há problema nenhum. O filme não quer dizer bem assim, o filme não está ali para atender uma demanda política, estética. É muito mais uma necessidade nossa de tentar entender como que esse território de Ceilândia, na minha leitura específica, de Joana específica, do mundo imenso, se reconfigura enquanto autoria, entendeu? Eu olhando para o mundo, Joana olhando para o mundo, aquele mundo para a gente se reconfigurou, que é um mundo entre tantos mundos possíveis. Mas aquele mundo se reconfigura para mim, tem a emergência desses corpos femininos estarem ocupando espaço periférico, as esquinas. Eu e o Adriel, a gente se encontra muito através dessa relação com a ficção científica. Os dois filmes que eu tinha feito antes da gente colaborar no Era Uma Vez Brasília também são, de certa forma, filmes de ficção científica, muito mais cinema-ensaio, mas as nossas primeiras conversas eram muito à volta dessa questão entre a ficção científica e as cidades onde nós vivíamos. Conversávamos muito de crónicas marcianas, de uma série de questões relacionadas com a ficção científica. Eu acho que a ficção científica enquanto género também é um dos géneros que o Mato Seco em Chamas acaba por trabalhar. Não é o único, na verdade, mas essa relação com o género para nós se tornou muito importante, porque vocês falaram no início
do nosso filme estar inserido numa sessão, que é só vitrine, que tem ingresso a preços mais baixos, mas isso é só uma peça de um caminho longo, né? Nós fazemos filmes numa cidade onde o cinema mais próximo fica a 1 hora de distância, onde não existe uma cultura cinematográfica, porque não existe porque mesmo que as pessoas quisessem ter acesso a ela, é muito complicado aceder. Então é um caminho longo de construção dessa linguagem que pode ser partilhada, que passa pela inserção de planos de cinema nas escolas públicas, dados por pessoas ligadas ao cinema, e tudo isso, mas que neste momento nós estamos a fazer filmes num lugar onde muito poucas pessoas fazem filmes, onde a sala de cinema é muito distante e onde o universo e a linguagem cinematográfica que a gente partilha todos são os filmes que nós vemos na televisão, que são filmes de ficção científica, que são filmes de faroeste, que são filmes de género. Então essa relação com o género tem também um papel muito específico na nossa relação de trabalho com as atrizes que estão no filme, que é que imaginário cinematográfico é que nós partilhamos, que nós queremos mobilizar para esta aventura de fazer um filme juntos. Depois tem uma relação muito intrínseca entre a ficção científica e a cidade, não é? Tipo, há um elemento de ficção científica no filme, que é esta ideia que começa com aquilo que a Chitara e o Cocão estão a ver quando eles olham na casa do futuro, não é? É a prisão do futuro. De repente no Sol Nascente está a ser construída a maior prisão do Distrito Federal, então na verdade esse caminho direto entre a periferia e a prisão vai se tornar mais direto ainda, né? Essa ideia do encarceramento sistemático das populações periféricas no Brasil, enquanto política pública, de certa forma, em si mesmo, poderia parecer uma ficção científica. Uma das partes que eu acho muito importantes no filme é quando a gente mostra o processo da Leia, não é? Quando ela é presa durante o filme, e as pessoas perguntam muito para nós se aquele material é real ou não, não é? Porque, na verdade, no filme que nós construímos, as coisas que são mais reais acabam por parecer as mais ficcionais e vice-versa. Então tem todos esses caminhos que para nós eram importantes. Em relação a essa ideia de trabalhar com mulheres, que a tua questão, Flávia, também levantou, nós queríamos muito trabalhar com a segunda geração das mulheres que tinham construído a cidade de Ceilândia. Quando houve a remoção das favelas à volta da construção do Brasília, das favelas das pessoas que tinham construído Brasília para a Ceilândia, há muitas mulheres que vêm de um lugar chamado Morro do Urubu, que tinha sido construído como uma espécie de zona livre na cidade de Brasília, para servir também os construtores, que eram sobretudo homens e que tinham vindo para a construção sem as suas famílias. Então, quando as favelas são removidas, e uma delas é o Morro do Urubu, para a Ceilândia, na campanha de erradicação de invasões, são essas mulheres, que muitas delas mães solteiras, que chegam à cidade com filhos pequenos, um deserto onde não havia nada, que constroem a cidade de Ceilândia. Então nós queríamos muito mobilizar essa história, não através dessa geração, mas da geração das filhas delas, as mulheres que já tinham crescido na cidade e que traziam marcado também no corpo, então eram mulheres de mais ou menos 35 anos, na altura que a gente estava a fazer o filme, e que traziam marcado no corpo também a memória do que tinha sido esse processo de construção da cidade, não é? Muitas delas, pessoas tinham passado pela prisão, que tinham tido um lugar de liderança também em relação à ocupação das ruas, em relação à ocupação do espaço, e nós pensávamos muito nelas como essa espécie quase de cowboys do futuro que contam a sua história nas esquinas, né? Um pouco aquilo que o Adriano está a falar, uma espécie de mulheres cowboys mais velhas que estão a lembrar-se de um dia em que o seu corpo era o lugar de liderança no espaço da cidade, que não é esta geração de mulheres mais novas que está hoje nas ruas, que é um corpo completamente diferente, é um ritmo de andar, de falar, de agir muito diferente, mas que era essa geração, uma segunda geração de mães solteiras que tinha construído a cidade. Pegando um pouco o gancho da Joana, vamos explicar um pouquinho mais o filme para quem ainda não viu, né? O filme conta um pouco a história da Leia e da Joana Dark, ou Chitara, que são irmãs, e tem ainda a Andrea, que é outra terceira personagem muito importante, que vai liderar aí o PPP, o Partido das Pessoas Presas, né? As três passaram um período na Colmeia, que é um presídio feminino de Brasília, né? Muito grande, muito conhecido lá. E aí quando a gente fala que o cinema da Joana e do Adirley tem essa mistura aí entre verdade e ficção, é porque as três
cumpriram pena na colmeia, mas o filme também vai entrar em toda uma ficção porque elas são líderes de uma gangue feminina e elas roubam óleo, né, de um gasoduto tal para refinar e fazer combustível, e é daí que vem o poder delas também, né, o poder econômico de elas poderem distribuir gasolina para as pessoas. Então eu queria saber um pouquinho de vocês dois, como vocês conheceram as três, como chegaram nelas, porque eu imagino que vocês devem ter conhecido várias mulheres. Então, como chegaram nelas e o que levou vocês a escolher essas três para estrelar o filme? Então, nós escrevemos um roteiro para o filme na altura em que a Presidente Dilma estava a tentar que fosse aprovada finalmente a lei dos royalties do petróleo, que definia na altura que 75% dos royalties do petróleo brasileiro tinham que ser aplicados diretamente na saúde, educação e cultura, que era uma espécie de revolução, seria uma espécie de revolução para o Brasil se não tivesse havido o golpe e posto um fim também nesse projeto de lei. Então o filme começa como uma grande aventura, pensar tipo, o que é então esse espaço de o petróleo é de nós, de repente num momento em que esse petróleo essa apropriação dos recursos pode ser uma realidade. Então nós queremos construir um filme de aventura em que nós vamos reimaginar a história do petróleo brasileiro a partir de uma periferia de Brasília. Claro que depois tudo muda, não é? Então existe o golpe, a presidência do Temer e em seguida a presidência do Bolsonaro. Quando nós começamos a fazer o filme, de certa forma essa aventura já é um anacronismo, ela não é nunca mais uma possibilidade. E nós temos que também reagir a esse espaço do que é a urgência política de fazer esse filme hoje, e esse filme altera-se muito, não é? Nós começamos então à procura das personagens com quem vamos fazer o filme juntos. A Andreia vem de um filme anterior, que é o Era Uma Vez Brasília, e a Chitara, durante mais ou menos 6 meses nós procurámos pela Chitara na cidade. Não sabíamos que seria a Joana d'Arc, mas nós queríamos muito que fosse uma mulher que trabalhasse num posto de gasolina, porque o arquétipo que nós tínhamos construído era uma mulher que, como tinha sempre, por causa do seu trabalho, o cheiro da gasolina no corpo, e a gasolina meio que pegada no corpo, e fumava muito, estava sempre à beira de uma explosão. E procurámos em bares, em padarias, em postos de gasolina, obviamente, mas procurámos em muitos lugares. Claro que quando nós fazemos um filme, bem em relação àquilo que estava a dizer no início, mas quando fazemos um filme numa cidade onde muito poucos filmes são feitos, onde não existe uma sala de cinema, é muito difícil até abordar as pessoas para uma primeira conversa. O Adrilei mora na cidade há 50 anos, fez todos os filmes dele aí, mas ainda assim, a primeira pergunta muitas vezes é um filme pornográfico? E nós, não é, não pode ir ver ao YouTube, pesquisar o nosso trabalho. Então mesmo esse primeiro momento de convencer as pessoas na possibilidade sequer de vir para uma conversa para um filme de cinema é muito complicado. Nós chegámos na Chitara através de um amigo do Marquinhos que nos falou dela, e sentámos com ela, lemos o roteiro juntos, e ela disse: bom, eu sei disparar arma, fumo muito, trabalho em posto de gasolina, então vamos nessa. E nós fizemos um teste com ela e sabíamos que tínhamos encontrado a personagem principal do filme. A Leia entra no filme. A Leia estava presa quando nós começámos a filmar. Estava presa mais ou menos há 7 anos e não havia perspectiva dela sair. A questão é que todas as personagens do filme falavam sobre a Leia continuamente. A Chitara é a Andreia, porque a Andreia tinha puxado a cadeia com a Leia na colmeia. Então a Andreia que trazia as histórias da Leia para a Chitara. A tua irmã a tua irmã levou 7 balas de borracha e não caiu, a maior parte dos homens cai só com uma, ela teve que fazer cirurgia lá dentro do presídio. Então nós ouvíamos, a Leia tem 2 metros, tem quase 2 metros de altura, tem o cabelo pelos joelhos, então a Leia tinha se transformado numa espécie de lenda ausente no filme, e quase com 8 meses de rodagem eu lembro que a gente estava muito, talvez eu mais quadrilheira, que eu acho que eu sou mais ansiosa, eu estava muito desesperada a pensar, nós temos que arranjar uma atriz para fazer de Leia, vai ser o filme mais chato do mundo, o filme todo é Leia isto, é Leia aquilo, e a Leia nunca entra. E mais ou menos 2 semanas depois de ser presa, né, a Leia foi solta do nada assim, e 2 semanas depois de ter sido solta ela estava a filmar connosco, e era tanto uma aparição para nós quanto a lenda que tinha sido criada à volta dela, mais até do que aquilo que prometia. Então a gente reconfigura o filme todo
para a Leia se tornar uma das personagens principais. Como nós temos um roteiro que é a base de trabalho, é a base de construção de arquétipos, de espaço, de narrativa, mas nós não filmamos diálogo, não estamos a filmar um roteiro fechado nesse sentido, o filme está sempre aberto a responder à urgência das coisas que acontecem na vida política do país, na vida pessoal das personagens, ou aberto até a uma coisa como esta, que é de repente entrar uma outra personagem no filme. Então a gente começa a trabalhar com a Leia de uma forma que, na verdade, acabou por trazer uma conexão muito direta com a ideia de prisão e dar uma energia ao filme que carrega ele até ao final dos 18 meses de filmagem, não é? Que acabou por ser uma filmagem muito longa. E a Leia, no início, para mim é interessante também pensar no que ela impõe ao filme também enquanto lugar de processo, né? Porque a Leia no início, ela estava, imagina, 7 anos presa, ela não sabia o que era um celular, nunca tinha, ela não fazia, quando ela foi presa, ela não fazia parte do mundo onde toda a gente tivesse um celular sequer, né? Então, e também, claro, está-se a adaptar a uma nova cidade, ver os filhos dela crescidos, é muita coisa, e ao mesmo tempo está num filme onde a gente filma todos os dias, onde há um rigor enorme naquilo que a gente, com uma equipa pequena, tenta fazer, onde existe um processo de cinema a existir junto à vida dela e junto à vida da cidade. E no início eu lembro que quando a gente falava corte, ela sumia assim. E a gente ia encontrar ela tipo fumar na esquina, no telhado, e passado um tempo nós tivemos uma conversa com ela em que a gente dizia, não, Leia, porque a gente repete muito, mas é assim mesmo, é porque a gente está sempre tentando que a cena funcione melhor. Ela dizia, não, para mim está de boa porque é igual a no presídio. No presídio tem muita gente entrando e saindo e a gente tem que contar a mesma história muitas vezes, né? Só que se a gente conta com menos emoção, a gente perde o lugar de liderança. Então cada vez que repete a história, tem que repetir com a mesma emoção. É a mesma coisa. Então eu acho também que nesse processo de trabalho, deixar das pessoas que se juntam ao filme, a nossa forma também de dirigir, de pensar imagem, de dirigir atrizes, vai respondendo a esse lugar que é partilhado também. Ou seja, elas já estavam fazendo um laboratório de atriz sem saber, porque é isso que a atriz faz, né? Dar texto com emoção. Ou o cinema, ou essa ideia que o cinema é uma coisa que tem que ser imposta na vida, né? Tipo essa ideia que para fazer um filme eu tenho que ter assim, uma equipa de 50 pessoas, fechar uma rua, tirar toda a luz natural, pôr ela artificial e a seguir dizer a um ator profissional como é que ele vai repetir uma história de uma forma que a gente vai acreditar na veracidade da sua prisão. Para mim é uma besteira. Para mim a Leia nunca esteve longe do cinema. Ninguém está nunca longe. Um cinema que é honesto com o lugar de trabalho e que é honesto com os lugares em que trabalha, as pessoas não estão longe dele. É uma questão da gente achar de que forma é que esta pessoa consegue imaginar na sua cabeça a sua ideia de cinema e trazer para a Leia. Era em relação com a forma como ela contava histórias no presídio. Para a Chitara, era em relação com a forma como ela sempre se sentiu oprimida pelo seu trabalho no posto de gasolina e quer de verdade construir uma plataforma de petróleo. Então o trabalho de direção é seguir esses caminhos, de certa forma. Com certeza. E eu acho limitante a gente, né, falar o que se fala em geral também do trabalho do Ardilei e desse filme e do seu, Joana, que é entre o documentário e a ficção científica, porque ele está muito mais integrado, né? Não é isso, agora é documentário, agora é ficção científica. E principalmente isso que a Joana falou, né, que as cenas que são reais muitas vezes pareciam surreais, né, da ficção, e as de ficção científica têm uma veracidade incrível, né? Como, por exemplo, não é uma ficção científica, mas imagina, é uma encenação que é aquele policial ensinando, né, a falar o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é a coisa mais real. E depois tem cenas documentais lá, né, do protesto, por exemplo, né, o protesto bolsonarista. E assim, o Brasil é esse país em que o real e o ficcional muitas vezes são surreais, né? A gente cria uma terceira realidade, né? O Brasil é esse país, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que vocês trabalharam essa questão, né? E se trabalharam, né? Como a Joana está falando, me parece tudo muito fluido, né? Vou só acrescentar uma coisinha aqui, exatamente o que a Flávia perguntou, mas entender em que momento desse filme tão mutante, tão aberto, que vocês entenderam que iam ter que colocar um pouco do bolsonarismo dentro do filme, como nas duas grandes sequências ali, né? A dos policiais dentro do tanque ali, do camburão, e a sequência dos manifestantes bolsonaristas mesmo. Você fica pensando assim, quando a Joana falou dos personagens, inclusive, né, assim, o nome da personagem que a gente chama de Chitara, que é a Chitara, no filme, o nome dela é Joana d'Arc
e a mãe dela chama Morgana, né? Se a gente colocasse o nome real dela, se ela quisesse, já é mais, só pode ser roteiro, uma mulher que chama Joana Dark ser filho de Morgana, sabe? Nas quebradas, assim, total quebrada, assim, sabe? Assim, e a ideia, por exemplo, da Chitara vem de uma ideia muito mais de Chitara Thundercats, que é a Chitara Thundercats, sacou? Aquele lá, que era um desenho super popular, que a minha geração e a dela assistia, que era para ela, uma referência, vamos dizer assim, de uma mulher poderosa. Dentro de todos esses elementos possíveis que existem de uma representação, a Chitara do Thundercats ali era uma mulher poderosa, que estava à frente do grupo. Então, toda mulher que era poderosa quebrada era a Chitara. Isso aí. A mulher que rodava capoeira, que ficava futebol, era a Chitara. Então, guerreira como ela, né? Como ela diz, né? E guerreira, né? Eu acho que essas coisas, assim, dos elementos surreais, assim, eles é engraçado, porque aparece muito, né? Eu costumo falar bem assim, que se tu colocar uma câmera em qualquer espaço periférico, você vê o futuro. Não precisa nem pensar sobre o futuro. Põe uma câmera parada, ou numa rua, como exemplo. Você enxerga o futuro em que medida? Porque na periferia tudo vem antes. Porque na periferia você sente na prática, o desemprego é a prática. Os índices de desemprego chegam daqui a 6 meses. O desemprego aumentou 5%. As pessoas viveram isso ontem, hoje. Então, elas já estão vivendo na prática o que vem pelo futuro. Então, a periferia é o futuro nesse sentido, de entender que uma câmera ali, as imagens são super poderosas e elas trazem muito do surreal, muito daquilo que jamais poderia ser imaginado, vamos dizer assim. Que nenhum roteirista imaginaria de maneira, vamos dizer assim, mais viva, no sentido de que a gente imagina o que já é passado, não o que é futuro. A gente imagina os dados estatísticos que já foram divulgados hoje, que são um retrato de 6 meses atrás. Que hoje ele está, na economia funciona, está lá, a sociologia funciona, está lá. No cinema, não. O cinema é muito mutante, é muito vivo nesse sentido. Tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? Tudo é o disco lá, né? Então, do Titãs, né? Como que isso acontece para a gente, então, assim, nesse processo de pensar essas coisas surreais? Essas coisas também, eu acho que só acontecem a partir do momento que a gente está vivo com o filme. A gente fala bem assim, eu gosto de fazer muito uma coisa que eu chamo de etnografia da ficção, né? Então, eu proponho personagens ficcionais, arquétipos ficcionais, mas a gente filma como documental. A gente faz o pacto. O pacto a gente só começa a filmar quando a gente acredita que é verdade. Se eu faço uma nave espacial, eu só posso acreditar que esse filme vai acontecer quando essa nave voar. Essa nave tem que voar de alguma maneira. A gente tem que fazer essa nave voar, chutando ela, carregando nas costas, carregando em cima do caminhão, jogando pela ladeira, mas ela tem que voar. Quando a gente acreditar que essa nave pode voar, o filme pode acontecer. Quando a gente acreditar que o petróleo saiu daquele chão, o filme acontece. Porque a gente fica ali obstinado, obsessivo, dias e noites, para fazer aquele petróleo sair. Aquela magia do petróleo que está ali, para a gente, não é filme mais. É a nossa vida. Nós estamos vivendo aquele espaço. Quando a gente assume esse pacto da vivência, as coisas surreais também acontecem. Vamos dizer assim, esta realidade se transformou numa fábula, num outro lugar possível de viver. Então, esses elementos acontecem muito nesse sentido, em que a cena específica que você fala, que é a cena do carro, né, bolsonarista ali, vamos dizer assim. Esse carro, muito mais que um carro bolsonarista, era um carro do Estado. Eu estou pensando em função da pergunta de vocês, que eu acho que massa assim. Se o Estado fosse um Estado dito nesse momento de esquerda, vamos dizer assim, aquele carro também existiria, com toda certeza, porque a violência estética e a violência policial sobre a periferia não é uma prerrogativa, um privilégio da direita. É também da esquerda, infelizmente, né? É o que a gente se propõe no filme muitas vezes a pensar. O que a gente está chamando de esquerda e direita no cinema é uma experiência sobre aqueles corpos, uma experiência naquele lugar. Não é uma idealização de esquerda, um ataque desproporcional à direita, não é nada disso. A gente tenta lidar com a ideia de aquela ficção criada, ela vai se transformar numa realidade através da etnografia da ficção, ou que a Joana também traz muito da sensibilidade de uma etnografia sensorial, que a Joana fala muito, assim, que eu acho legal. Essa etnografia sensorial e a etnografia da ficção. Então, isso acontece a partir do momento que a gente está no processo. Então, aquele carro, naquele momento, é a representação que é de pior no Brasil, na minha leitura, também poderia ser uma representação de um certo estado de esquerda também que é opressivo.
Mas atrás a gente falou isso no filme chamado Cidade é uma Só. Quando a gente faz uma cena que tem uma carreata, em que é de Dilma, em que todos os partidos que, inclusive, deram o golpe na Dilma estavam com ela. Se você ver aquela cena de Cidade é uma Só lá atrás, todo mundo deu o golpe na Dilma, estava com ela numa carreata imensa. E a gente achava, enquanto cineasta da Ceilândia, de um espaçozinho desse tamanhozinho, que aquilo era o nosso fim, aquilo era o nosso erro. Essa associação era o nosso erro. Juntar com essas pessoas era um erro. A conciliação de classe, nesse sentido, é um erro. Não existe conciliação de classe. Então, a gente falava isso naquele filme lá. Então, essa coisa que a gente chamando, vamos dizer assim, de surreal, tem a ver com o sentimento que a gente tem com a cena também. Não é só uma idealização política. Vamos fazer um filme em que o bolsonarismo aparece. Porque eu falo muito isso. Não é porque a pessoa vota no Bolsonaro que é bolsonarista. Mas muito mais da metade da população que vota no Bolsonaro não é bolsonarista. É uma relação política que eles têm, e a gente tem que respeitar, inclusive, essa relação política deles enquanto processo democrático político. Se a gente está dizendo que é uma democracia política, a gente tem que tentar entender essa dinâmica política. Então, aquele carro, para a gente, era, vamos dizer assim, era o que era mais, vamos dizer assim, uma ideia construída. Pois bem, quando esse carro é construído, a própria lida com ele muda a história toda, cara. A gente está num carro velho, que a gente está vivendo nele durante um mês, toda noite, eu, Joana e Vitinho do Som, entrava num carro, uns personagens, um carro velho, um gurgel velho, que representa uma economia brasileira, um símbolo brasileiro de industrialização naquele carro, e que está vazando gás ali toda hora, a gente, no final da noite, está todo dormindo em pé, e não sabe por quê, porque está intoxicado pelos fazedores. Então, toda aquela tensão da filmagem entra no processo. Aqueles 3 personagens que estão ali, um deles, inclusive, é o Rafael Vilas Boas. Quem é o Rafael Vilas Boas? É um professor universitário da Universidade de Brasília. É uma das lideranças intelectuais de esquerda do Brasil. É um grande representante da comunicação do MST. É o diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Esse cara, não é porque ele é isso que está no nosso filme, porque ele é um aliado desde que a gente começou a fazer filme. Ele conversa conosco desde que a gente está lá em 2004 do filme. Uma tentativa de pensar cinema em outro lugar. Então, quero dizer que esses elementos todos constituem um lugar que o surreal aparece muito forte. Eles trazem ela. A gente conversa muito sempre, chega um momento que o Rafael sente a vontade de fazer aquilo. Aquilo é quase um ato teatral, porque ele vem do teatro clássico, um teatro, vamos dizer assim, de Boal. Aquilo é um teatro de Augusto Boal, porque ele é de uma... O outro cara, que é o Franklin, que é o motorista, é o nosso cenotécnico. É o cara que faz toda a serralheria do filme, que está em todos os filmes. E ele gosta tanto daquele negócio, ele faz com tanta... quando ele faz aquilo lá, ele acredita que ele existe. Ele acredita tanto que ele existe que ele não sai da cena. Ele quer estar na cena, inclusive, como ator. Ele quer participar, porque ele acredita que aquele carro vai andar e ele faz o carro andar. Uma geringonça anda pela cidade parecendo um tanque do governo. Então, todos esses elementos que vão se construindo, eu acho, criam um imaginário de uma ressignificação que é política. Quando a gente faz as cenas, como exemplo, lá que você citou também, a cena da manifestação, aí que o Joana podia falar melhor sobre isso, porque, na verdade, é uma cena muito autoral de Joana. Tem um elemento que é muito particular para aquela cena existir, que é muito autoral dela. O que eu falo autoral dela é que a sensibilidade dela enquanto diretora, enquanto fotógrafa, de captar aquela cena, que eu acho uma cena épica. Quando eu digo isso, eu digo até, vamos dizer, de dentro e de fora. Que eu lembro quando essa cena foi feita, a gente chegou lá, eu, Joana e o Francisco Trasmaia do Som, elas são 3 pessoas, e a gente foi mesmo que acompanhar um registro. Vamos fazer esse registro? A gente estava lá perto, estava filmando outra coisa naquele dia, quando anuncia que a vitória do Bolsonaro acontece, Brasília em peso no 10º Congresso, e a gente, vamos registrar esse material como registro até do real, vamos dizer assim. Quando a gente chega lá, imagina, eu barbudo, de sandália, de bermuda, porque a gente está nesse mundo, só filma assim, está vivendo assim. Quando eu chego, a primeira coisa que acontece é uma tensão. Tá aí um petista, tá o Lula, o lulista, né? Já chegou dando pinta de esquerdista, com certeza, essa barba. Imagina a gente filmando isso, 3 pessoas lá e as pessoas pra cima da gente. Eu lembro que eu falei bem assim, não, cara, a gente aqui, eu falei pros caras assim, velho, eu estou fazendo o meu corre, eu sou um produtor que faço meu corre para uma televisão alemã, tá? As pessoas dentro do Brasil são, assim, sabe? Inventamos uma história para que ele pudesse existir. A minha função, na verdade, ali, foi negociar com as pessoas
que nós vamos filmar. Enquanto isso, Joana estava mais o Chico começando a fazer a filmagem. Então, tudo é negociado naquela cena. Não tem nada que é negociado. A gente negociou com as pessoas, como foi da igreja. A gente negocia, a câmera está a 3 palmos deles. A gente não está em cima de um drone filmando eles. Nós somos pessoas reais, correndo o risco do real, inclusive de ser achincalhado, apedrejado, enfim, como aconteceu durante vários momentos quando essa extrema política, quando essa extrema direita faz isso. Mas isso poderia ser também de qualquer grupo movido por uma paixão política, não só deles. Quer dizer assim, eu quero dizer que o julgamento nosso, e eu tenho minha posição política sobre isso, eu me considero uma pessoa sempre nesse lugar, vamos dizer assim, dessa discussão política à esquerda, mas não quer dizer que eu não respeito esse lugar de disputa política. Eu sempre respeitei esse lugar de disputa política, pensando na política democrática, assim. O cinema é outra coisa, o cinema não é uma instituição política, é um cinema, mas eu também sou um corpo político fora do cinema, e entendo perfeitamente como que funciona isso. Quero dizer que, mas aquilo aconteceu por quê? Aí me pergunta, como que aquela cena acontece? Que para mim é uma cena épica, por quê? É um plano sequência em que a gente vê tudo que a gente falou de 4 anos, o corpo deles se materializa na linguagem, que isso é muito doido, porque é o corpo materializado enquanto linguagem, não é mais o corpo só, é o núcleo que se materializa. Então, os símbolos das arminhas, o pai com o filho, um pai branco parece muito com um filho branco, os homens brancos que estão na rua, tudo vai mudando assim, né? Tudo vai se configurando. Parece que é encenado. Se a gente falasse assim, aquilo é encenado, poderia ser. É um plano de sequência que a gente faz, em que parece vários arquétipos do que é o povo brasileiro e a política brasileira, mas é surreal. Por que é surreal? De novo, eu acho, porque a gente está no mundo do cinema, vivendo aquele mundo todo dia, e não é que eles são necessariamente, a gente não encara, pelo menos eu não encaro necessariamente como um adversário da pessoa. Eu encaro como uma montagem do filme em que tem as minas da Ceilândia que acham petróleo, que é a periferia da Ceilândia que acha petróleo, e o centro, de certa maneira, é um opositor a eles. São 2 arquétipos territoriais. É muito diferente de falar aquela pessoa é minha inimiga. Ela pode ser adversária política. Inimiga, eu nunca considerei, inclusive. Ninguém é meu inimigo nesse sentido. Adversário político, eles e outros da esquerda também são adversários políticos. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que essas cenas todas que acontecem, a história de um certo surrealismo ou de uma fantasia, é onde eu quero chegar. Não é o roteiro que vai dizer isso. É essa imersão de um corpo cinematográfico num espaço do real, intermediado por uma ideia de ficção, que parece uma teoria, mas é muito doido. É uma coisa muito simples. Vamos lá, galera, você agora, sei lá, você agora veio do futuro, você lida com essa pessoa durante 6 meses contra o rei do futuro. Essa pessoa vai internalizar que é o rei do futuro. E também a gente lida, que é uma coisa que é muito importante, com um aspecto que é assim, de uma ideia de atores não profissionais. Não estou dizendo que não são atores. Para mim, cinema é o lugar dos atores. Até o que a gente chama de documentário clássico são atores representando ele mesmo e representando, intermediado para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Todo documentário é aquilo que o outro quer ouvir, não necessariamente aquilo que você quer falar, né? É assim que funciona, é essa manipulação do real. Então, quando a gente está falando sobre esse elemento assim do não ator, do ator não profissional, vamos dizer assim, que já traz uma outra carga surreal, porque você imagina, no nosso filme, a gente cria um ofício para eles, porque a gente são pagos. É um trabalho, é um ofício, nós pagamos os atores, é um ofício do cinema. Nós estamos, então, na Ceilândia, num lugar que não tem tradição de cinema, fazendo o ofício do cinema. Nosso trabalho é esse. Nós vivemos fazendo isso. Todos recebem para isso. Então, nós estamos fazendo o ofício do cinema. Quando você dá a possibilidade para um ator não profissional de periferia trabalhar, porque é um trabalho, ele vai representar aquilo lá, mas vai chegar em casa com as contas naquele período resolvidas. Então a gente dá a possibilidade da criação, cara. É o óbvio, você pode criar, é um direito seu também criar. Então, eu quero dizer assim, eu sei que é uma resposta super longa, mas a ideia se eu fosse resumir, essa ficção só existe quando existe um compromisso, é engraçado. A ficção científica só existe quando existe um compromisso com a realidade. É a realidade que explode na ficção científica. Ela se transmuta numa ficção. Não é o contrário. A ficção jamais tem o poder de virar realidade. A realidade tem o poder de virar ficção, sabe? Eu acho que é o contrário, assim, que a gente... É onde eu acredito,
fazer essa cena. No final da resposta teve uns 3 ótimos resumos do cinema dele. Ele se auto-resumiu assim, de uma maneira genial. Infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente vai ter que encerrar por aqui. Vamos deixar aqui mais uma vez o chamado, o aviso, a propaganda para vocês verem Mato Seco em Chamas no cinema, na sessão vitrine. O filme já rodou 36 festivais no mundo inteiro, já recebeu 27 prêmios. O Le Monde, que é o maior jornal da França, deu uma definição fantástica, falou que o filme tem uma combinação de Mad Max com o cinema do Pedro Costa, que é um grande realizador português, né, da terra de Joana. E é isso, assim, a gente tem muito isso no cinema brasileiro, né? Os filmes rodam festivais, são vistos e apreciados no mundo todo, e às vezes são mal vistos e mal apreciados no próprio país, aqui dentro do Brasil. Então, vão ao cinema ver Mato Seco em Chamas na sessão vitrine. Queridos, muito obrigado aqui pela participação e que tenham um grande lançamento aí pro filme. Obrigado, Thiago, obrigado, Flávio, obrigado, Joana. Desculpa pela pergunta alongada, é porque a gente tava falando. É porque essas coisas eu acho que são tão doidas assim, o processo, que a gente começa a refletir sobre ele, ainda mais quando tem uma intermediação massa igual a de vocês, assim, é uma auto-reflexão que a gente faz também, porque não é todo dia que a gente pode falar sobre isso. Então, obrigado também pela possibilidade da gente fazer uma auto-reflexão no nosso trabalho. Para a gente é uma delícia, né? É um privilégio, e é muito bom a gente pensar o cinema brasileiro também, ver e pensar que a cinefilia se alimenta disso, né? Então, a gente só encerra porque tem que encerrar e sabe que o tempo de vocês está contado, mas que a gente estenda essa conversa muito mais aí, quando a gente publicar, que ela se propague cada vez mais, né, Thiago? Faltou só dar a data direitinho aqui. O filme chega aos cinemas agora, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, logo depois do Carnaval, logo depois da quarta-feira de cinzas. Ó, tem até aí, né? Depois da quarta-feira de cinzas, Mato Seco em Chamas para levantar os cinemas de novo. É isso. Obrigado, aí. gente. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigado aí pela gentileza. Muito obrigado. Também. A gente é fã do seu cinema. Muito obrigado. Viu?